Estudo número 10. O discípulo de Cristo. Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. João capítulo 8, versículo 31. Um discípulo é um seguidor e um aprendiz. Jesus, em seu ministério terreno, chamou alguns homens para serem seus discípulos e seguirem seus passos. Além dos 12 discípulos, muitos vieram a Jesus e passaram a segui-lo por onde quer que fosse. Hoje também Jesus chama homens e mulheres para seguirem os seus passos. Mas o que significa seguir os passos de Jesus em nossos dias? Primeiramente, ser discípulo de Jesus implica em uma vida de renúncia. Todos os discípulos chamados por Jesus tiveram que deixar suas ocupações e, em alguns casos, até mesmo a sua família e bens para seguir a Jesus. João capítulo 1, verso 43, Marcos capítulo 10, verso 29. Ser discípulo sempre implica em vida de renúncia. De fato, muitas de nossas ocupações e coisas de que gostamos devem ser renunciadas para o devido seguimento de Jesus Cristo. Talvez devemos renunciar ao status, fama, reconhecimento, dinheiro, prestígio. Lucas capítulo 14, versos 25 a 27 e Lucas capítulo 18, versos 18 ao 29. Tais exigências do reino para muitos indivíduos são pesados demais e por isso rejeitam o chamado de Jesus. Isto demonstra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Leia Mateus capítulo 22, verso 14 e confira também João capítulo 6, versos 66 e 67. Não é tarefa fácil seguir os passos de Jesus, mas certamente que se trata da decisão mais acertada que alguém pode fazer na vida. Em segundo lugar, ser discípulo de Jesus implica na prática do amor, para com Deus e para com os outros. Jesus afirmou: um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. João capítulo 13, versos 34 e 35. Deus é amor e Jesus revelou esse amor de modo concreto, dando a sua vida na cruz do Calvário, a fim de salvar a humanidade. Sendo assim, quem confessa ser discípulo de Jesus deve inevitavelmente andar em amor. João escreveu: Amados, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. 1 João, capítulo 4, versículo 11. O autêntico discípulo ama. Mas o que é o amor? Arriscamos uma definição a partir do exemplo de Jesus. Amor é dar a sua vida em favor do próximo. Quem ama se entrega. João, capítulo 3, verso 16. João, capítulo 10, versos 17 e 18. E João, capítulo 15, verso 13. Numa sociedade que prevalece o egoísmo e o individualismo, o discípulo de Jesus pode e deve fazer a diferença, amando como Jesus amou, esquecendo de si mesmo e vivendo em favor das pessoas. Em terceiro lugar, um autêntico discípulo de Jesus é aquele que dá ouvidos a Deus. A palavra de Deus lhe chega aos ouvidos e ao coração. A revelação de Deus ao discípulo. Jesus disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. João capítulo 10, verso 27. Aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. João capítulo 8, verso 47. É interessante perceber que na Bíblia ouvir a Deus significa obedecer, de modo que não obedecer é equivalente a não ouvir. Portanto, a pessoa que segue a Jesus tem o privilégio de ouvir. Recebe a revelação quanto à vontade de Deus à sua vida e responde positivamente aos apelos que Deus lhe faz.
por sua palavra. E, finalmente, a vida do discípulo de Jesus é uma missão. Sua vida e tudo o que realiza deve testemunhar da salvação de Jesus. João capítulo 20, verso 21 e 1 Pedro capítulo 2, verso 9. O Senhor Jesus não está mais nessa terra, mas cabe aos seus discípulos darem prosseguimento à anunciação das boas novas de salvação. Quem negar essa condição de testemunha, nega sua condição de discípulo. Ser discípulo é ser testemunha, portanto, não se trata de missão opcional. Antes é algo que faz parte da própria natureza do seguidor de Jesus. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20. Nossa sociedade vai de mal a pior, de modo que dia após dia observamos pessoas desorientadas e escravas do pecado, cometendo toda sorte de crimes e mazelas contra si mesmas e ao próximo. É diante desse quadro caótico e de perdição que somos chamados por Cristo a testemunharmos do seu amor e salvação. Você tem testemunhado de Cristo? Tem vivenciado a prática do amor, ou seja, tem se doado de modo sacrificial e desinteressado em favor dos outros? Tem ouvido a Deus? Sua vida é uma missão? Se puderem responder sim, certamente que estamos diante do autêntico discípulo de Cristo. Mas se respondeu não, então é tempo de conversão e confissão. Realmente o projeto de Deus é maravilhoso, pois além de oferecer salvação e vida plena, possibilita que você seja um discípulo de Cristo. Isto mesmo, você pode ser discípulo de Jesus.